São José dos Campos e Jacareí enfrentam o surto de uma doença contagiosa que atinge principalmente as crianças. É a doença chamada mão-pé-boca. Você já ouviu falar? A gente vai acompanhar agora na reportagem como evitar e também como tratar esse problema. Balança as informações. Quem vê acha que o Theo está com catapora. As feridinhas pelo corpo são muito parecidas. Pelo conhecimento pouco que a gente tem, nós achamos que fosse catapora. Aí, após passar mesmo no médico, ele deu o diagnóstico do vírus. No começo, a gente ficou bem assustado mesmo, pela febre alta também, e por conta da gente não saber o que pode ou não fazer. As feridas da boca também atrapalham para comer, então a gente fica preocupado porque não come direito. As lesões no Theo começaram na boca e depois se espalharam para mãos e pés. Essa é uma síndrome causada por um vírus que pode durar até 15 dias. E os sintomas são muito parecidos com o de uma gripe comum. A princípio, ele teve a febre, né, que nós até no comecinho achou que pudesse ser uma gripe, e aí quando a gente percebeu já os sintomas, aí já estava estourando as bolinhas pelo corpo, ele já começou a coçar, ele fica um pouco irritado, e a gente tenta deixar ele com menos roupa possível para que não incomode também. Essa pediatra alerta que está ocorrendo um surto da síndrome. Só nesse consultório em Jacareí são cerca de 3 casos por dia. A criança precisa de cuidados de suporte. Então, eles seriam hidratação intensa, com água mesmo comum ou com aguinha de coco, se a criança aceitar. Com alimentação bem leve, não forçar a alimentação na criança, porque a criança está realmente com dor para deglutir. Os antibióticos são indevidos nesse caso, eles só pioram o quadro. A síndrome acometia apenas crianças até 5 anos. Mas agora tem se observado que os adolescentes e adultos também pegam. A médica explica que medidas simples de higiene evitam o contágio. Higienizar bem as mãos, usar o álcool gel a 70%, todas as medidas procuram prevenir que essa contaminação se faça de uma pessoa para outra. Lembrar sempre que a contaminação é oral-fecal, então é um enterovírus que está no nosso trato digestivo. Então, são os cuidados pertinentes à higiene de boca, de mãos e do uso do banheiro. Ficar em casa também é fundamental para não transmitir a doença. O Theo está sem poder ir para a creche por 5 dias. Ele tem que ficar em casa, né, de repouso, para não ter perigo de contagiar as outras crianças também. Ele está sendo medicado e a gente está passando também um óleo no corpo dele para amenizar um pouquinho da coceira e do incômodo que causa nele. Tão novinho, olha. Nossa, corta o coração de ver essa imagem, né? Que difícil. Ó, a Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos registrou, de 27 de fevereiro até hoje, 191 casos dessa doença em escolas municipais e particulares da primeira infância. As unidades são orientadas a realizar medidas de prevenção e orientar também sobre a importância da higiene pessoal. Já a Prefeitura de Jacareí confirmou os casos da doença e disse que, conforme orientação médica, as crianças são afastadas das atividades escolares, já que se trata de um vírus. E os casos são monitorados e as orientações sobre ações de prevenção também foram reforçadas. Essas são as respostas das 2 prefeituras onde nós tivemos casos registrados, e aí o papai e a mamãe têm que fazer a lição de casa e orientar sempre a criança na questão de higiene pessoal. Ele é muito novinho, vai aprender, claro, com o tempo, e por isso que ele precisa de um acompanhamento muito de perto, tanto dos pais quanto dos professores, dos educadores, para que isso não se alastre, mas se trata de um vírus. Então, a probabilidade de isso ser transmitido para os coleguinhas é muito grande, até porque eles brincam, tem muito contato físico, mas as prefeituras estão atentas.